18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas em ponto em Manaus. Eu, você e ela, Karime Leão. Tamo junto, Carlão. Vamos. Até às 7 da noite aqui no 18 horas. Eu e você também, sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. E um salve pra você que nos acompanha ao vivo nas redes sociais, no arroba 18 horas News. Boa noite, gente. Lembrando pra você, interaja com a gente aqui no 18 horas. A sua participação é super bem-vinda. Estamos só aguardando que você, passe uma mensagem com aí a sua observação sobre o programa 18 horas, fazendo aí uma denúncia, dando aquele toque pra gente. O nosso WhatsApp é o 994887592, Karime Leão. Exatamente, manda um alô pra gente. Oi. A gente quer saber a sua opinião a respeito dos assuntos, das matérias, as reportagens abordadas aqui no 18 horas, tá? E hoje, as 2 primeiras pessoas que participarem lá pelo WhatsApp leva um par de ingressos para o show do Grupo Catedral, que acontece amanhã, sexta-feira, lá no Teatro Manauara, ok? Valendo, então, 2 pares de ingressos para showzaço que acontece amanhã, sexta-feira. Então, esses ingressos vão estar aqui na Rádio Mix, aqui na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis. As 2 pessoas que participarem aí pelo WhatsApp já têm os ingressos garantidos. Daí é só passar aqui na rádio para levar e garantir o seu ingresso. Daí já vai direto pro Manauara, que é aqui pertinho, né? Passa aqui na rádio, gente, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis. E valendo o quê? Valendo um par de ingressos para o show do Grupo Catedral, que acontece amanhã, sexta-feira, lá no Manauara. Participe, 994887592 é o telefone para você mandar um alô pra gente aqui no 18 horas. Valeu e obrigado aí já pela sua participação. 6:02. 18 horas. A gente começa o 18 horas com os destaques do dia. Calor bate novo recorde em Manaus. Nesta quarta-feira, os termômetros registraram 38 graus. Fumaça das queimadas compromete a visibilidade nas viagens de barco no Amazonas. Mais de 18 mil pessoas de Manaus vão aproveitar o feriadão no interior do estado. As atrações e a movimentação do público no último dia do Sou Manaus, passo a passo. Valeu, são 6 horas e 3 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Vamos dar sequência na melhor programação de Manaus. Com mais uma edição do programa 18 horas. Você vai conferir até às 7 da noite os destaques do dia aqui no melhor Mix do Brasil. Hoje é quinta, hein? Quinta-feira, 7 de setembro, o ano é 2023 no ar. 18 horas. Olha só, hein? Finalmente a chuva deu o ar da graça, hein? Neste feriado de 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Não foi em toda a cidade, foi em partes da cidade. Mas ajudou, é claro, a amenizar aí o calorão, que foi muito intenso nos últimos dias. Ontem a alta temperatura bateu recorde. Este ano aí, hein? A mais alta foi ontem, com um registro de 38 graus e sensação térmica de 43 graus na sombra. Um calorão, né, Carlão? E essa chuva já tá aí prevista pelo Climatempo, e a gente falando aqui já há algum, acho que desde a semana passada, né, Carlão? E agora à tarde o clima estava de fato bem melhor em comparação com o calorão de ontem, né? Às 3 da tarde de hoje, o termômetro registrava 35 graus, com umidade de 46%. No mesmo horário ontem, gente, pra gente ter uma comparação aí, era marcado 38 graus, os 38 graus aí que você falou, né, Carlão? Não. E com a sensação térmica de quase 43, isso na sombra, né, Carlão? Alguém fez a dança da chuva e graças a Deus deu certo, amenizou o calorão. Olha só, a segunda vez que a temperatura na cidade chega a esse número aí, neste ano, inclusive. A primeira vez foi no dia 25 de agosto e nós vamos agora conferir os detalhes aí desse sobe e desce de temperatura com ela, Odinei Araújo. Os 38 graus dessa quarta-feira não foi o primeiro e nem será o último, segundo previsão dos meteorologistas. A marca de 38 graus já foi registrada 2 vezes esse ano aqui em Manaus. A primeira vez foi no dia 25 de agosto e a segunda ontem. Com isso, a véspera do feriado de 7 de setembro já entrou para o recorde do dia mais quente do ano até agora. Em toda a história, a marca recordista de temperatura máxima, já registrada aqui na capital do Amazonas,
foi de 39 graus no dia 21 de agosto de 2015. Segundo o meteorologista Leonardo Vergasta, outros dias tão quentes ainda virão agora em setembro. As temperaturas no mês de setembro na capital e no estado do Amazonas devem ficar acima da média climatológica. A média climatológica prevê uma temperatura em torno dos 34,1 graus. Então essa temperatura deve ficar bem acima dos 34 graus, chegando aí a 38 em algumas situações. Com relação à precipitação, ou seja, a chuva, as chuvas devem continuar abaixo da média climatológica. E tudo isso em decorrência da atuação do fenômeno El Niño. O fenômeno El Niño potencializou o verão amazônico de acordo com o meteorologista. E a interferência do fenômeno na temperatura do Amazonas só deve dar uma trégua no início do ano que vem, segundo Leonardo Vergasta. De acordo com os prognósticos, o fenômeno El Niño deve continuar atuando até o final deste ano e início de 2024, com probabilidade de 90% de atuar até dezembro deste ano e mais de 60% de continuar atuando até maio de 2024. Isso deve impactar diretamente no regime de chuvas na região, e consequentemente também na elevação das temperaturas no estado do Amazonas, no modo geral. A Defesa Civil do Amazonas emitiu hoje um informe sobre a estiagem 2023. 4 municípios já estão em estado de emergência: Benjamin Constant e São Paulo de Olivença, na calha do Alto Solimões, e em Vira e Itamaraty, na calha do Juruá. Outros 15 municípios estão em alerta por causa da seca e 8 em estado de atenção. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 7 minutos. Você no Melhor Mix do Brasil. Já começamos o programa 18 horas. Os destaques do dia até às 7 da noite para você. Olha só, o clima quente e seco, a fumaça das queimadas tem encoberto Manaus nos últimos dias. O fenômeno tem acontecido com muita intensidade e sempre com maior frequência nos meses de agosto e setembro, quando o calor aumenta aqui na nossa região, em Cariri. Carlão, a falta de chuva e o aumento de queimadas tem mudado o cenário da nossa cidade. Com toda essa fumaça, precisamos redobrar alguns cuidados com a saúde. E a repórter Nathalie Moraes traz algumas dicas. Irritação nos olhos, dificuldade para respirar, incômodo com cheiro e falta de visibilidade são consequências que a população manauara tem enfrentado nesses primeiros dias do mês de setembro. A falta de chuva e o aumento de queimadas tem mudado o cenário da nossa cidade nos últimos dias. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros aqui do Amazonas, Orlenilson Muniz, 95% das queimadas aqui em Manaus são por ações humanas. Ele deu alguns exemplos. A população, para que não faça o descarte de bituca de cigarro na vegetação seca, tenha muito cuidado ao projetar fogos de artifício, fazer fogueira, o fósforo, a vela, até ritual religioso próximo de área de vegetação seca, isso pode ocasionar um incêndio. A fumaça, somado ao período do verão amazônico, atinge principalmente as crianças e os idosos. O pneumologista Davi Lunieri deu algumas dicas de como diminuir o efeito da fumaça e da seca dentro das nossas casas. Se você tiver algum ventilador em casa, abra as janelas para circular o ar, para que a fumaça ela não fique dentro da sua casa. Se você conseguir ou tiver acesso a um umidificador, isso ajuda muito, porque você vai estar dessa forma diminuindo o impacto dessa fumaça, desse ar seco na sua via aérea. Então, a recomendação de colocar uma vasilha com água no canto do recinto do quarto, da sala, ele é interessante porque ele ajuda a umidificar o ambiente, sim. Agora, é claro que o tamanho do vasilhame, ele depende do tamanho do recinto, né? Quanto maior o quarto, maior tem que ser o tamanho do vasilhame.
O Amazonas registrou 2.757 focos de queimada nos primeiros 6 dias do mês de setembro, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os municípios do sul aqui do estado são os mais atingidos no momento. O município de Novo Aripuanã, por exemplo, é o segundo na região amazônica com mais queimadas durante o mês. Até o momento foram 321 focos. A cidade amazonense só perde para Porto Velho, que lidera o ranking no Brasil com 415 focos de queimadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, aqui do Amazonas, houve um aumento expressivo de ocorrências de incêndios em Manaus neste início de setembro em relação ao mesmo período do ano passado. Já são 77 ocorrências nos últimos 5 dias. Só no mês de agosto foram ao todo 206 ocorrências de incêndio aqui na capital. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h11 em Manaus, e o feriado da Independência deste ano foi marcado por poucas pessoas nas ruas e muita gente aproveitando o dia para curtir e não protestar. Teve desfile militar aqui em Manaus, em Brasília e outras cidades, mas o público bem reduzido em relação a outros anos, e bem reduzido mesmo. Exato, e em Brasília teve aquele desfile protocolar, digamos assim. Lula fez o primeiro 7 de setembro do governo ao lado da ministra Rosa Weber, do presidente do Supremo Tribunal Federal e do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. O tema desse ano foi democracia, soberania e união. O único incidente registrado no país foi de um jovem de 14 anos que ficou ferido após ser atingido por tiros durante um desfile do 7 de setembro no centro de Guaçuí, no sul do Espírito Santo. Ou é Guaçuí, cara? Guaçuí. Essa aí. Guaçuí, eu acho. Que fica lá no Espírito Santo. Então é o seguinte, depois de tiroteios, aconteceu na manhã desta quinta-feira. 2 menores foram apreendidos pela Polícia Militar como suspeitos do crime. Não há informações sobre o motivo dos tiros. Aqui em Manaus teve desfile militar no Sambódromo com pouca gente nas arquibancadas. Mais de 5.000 pessoas entre militares e civis participaram do desfile hoje de manhã. E muita gente aproveitou o feriadão também para sair de Manaus, dar um rolê, pegar uma estrada, tomar um banho de garapé e, claro, se refrescar, esfriar a cabeça e ficar longe de protestos e discussões políticas. Bom, e quem aproveitou também para passear pela região foi o DJ francês David Guetta. Ele fez um passeio turístico pela Amazônia na quarta-feira, no dia seguinte do show do Passo a Passo. Nas redes sociais, o DJ divulgou os momentos, de que curtia aí os atrativos da região, com o tradicional passeio de barco, a extração do látex de seringueira, mas ele se encantou mesmo, foi com um boto cor-de-rosa. Ele ficou maravilhado com tudo que ele viu aqui, compartilhou nas redes sociais dele, elogiando demais a riqueza aqui da região amazônica. Legal, e na carona do DJ David Guetta, mais de 18.000 pessoas vão deixar Manaus nesse feriadão da Semana da Pátria para aproveitar os passeios aqui na região. E por causa dessa movimentação, a Polícia Rodoviária Federal e a Agência Reguladora de Serviços Públicos montaram aí diversas ações de monitoramento dos pontos de saída da capital. Então atenção, hein? Esteja regular para sair da capital. Vamos saber mais detalhes aí com Odineia Araújo. Desde as 7 horas da manhã de hoje, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Amazonas, Arcepan, deu início a uma ação mais pesada nos pontos de fiscalização, tanto no modal rodoviário quanto no hidroviário intermunicipal. A Operação Viagem Segura, que começou hoje e vai até 10 de setembro, programou 1.100 fiscalizações nesses 4 dias de feriado prolongado da Semana da Pátria. As inspeções ocorrem no terminal rodoviário, na barreira de fiscalização da M010 e BR-174, barreira da Avenida das Flores, no bairro Lago Azul, na ponte Jornalista Felipe Dal, a ponte Rio Negro, em Iranduba, e no terminal rodoviário de Itacoatiara. Os trabalhos também acontecem no Porto de Manaus, na Manaus Moderna e no Porto da Ceasa. O diretor técnico da Arcepan, Eric Edelman, explica que as equipes de fiscalização estão preparadas e reforçadas com apoio do Batalhão de Polícia
Policiamento de Trânsito, da Polícia Militar do Amazonas e da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias. Atuando de forma integrada com uma rede de órgãos do Estado, através da participação do Detran, Amazonas Tour, SNPH, Batalhão do Policiamento de Trânsito, Politur, Polícia Militar do Amazonas, todos esses órgãos de modo a garantir que todos aqueles que venham a se utilizar dos modais rodoviário e hidroviário intermunicipal tenham assegurado um transporte com qualidade e segurança. Os principais pontos de saída da capital, voltados a certificar se todos os veículos estão ali respeitando a legislação vigente, quanto à questão dos itens de segurança, a questão das embarcações se está devidamente regular com a autoridade marítima, no transporte rodoviário se está devidamente regular com a ARCEPAN, que é possível ser comprovado através da fixação dos adesivos nas laterais dos automóveis, bem como o respeito à limitação da capacidade dos veículos, impedindo a superlotação. A previsão é de que mais de 18 mil pessoas deixem Manaus a partir dessa quinta-feira através dos serviços de transportes intermunicipais. Pelo menos 10 mil passageiros devem sair de Manaus através das estradas e 8 mil por barcos e lanchas. Além da ARCEPAN, a Polícia Rodoviária Federal também está de olho nas saídas por estradas com a Operação Independência 2023. O policial rodoviário federal, Marcos Paes, explica que a operação pretende proporcionar segurança e garantir uma viagem segura. Nesses dias, além de intensificar o policiamento e a fiscalização entre institutos de acidentalidade, o efetivo empregado pela PRF será reforçado, com equipes de prontidão e pontos estratégicos para garantir a fluidez do trânsito em todo o país. Como dicas para uma viagem segura, nós indicamos planejar sua rota com antecedência, fazer uma revisão do veículo e garantir que todos os equipamentos de segurança estejam em bom funcionamento, respeitar as leis de trânsito, evitar distrações ao volante, principalmente o uso do celular, descansar antes de viajar e jamais dirigir após ter ingerido álcool. Denúncias podem ser feitas à ouvidoria da ARCEPAN, que atende 24 horas por meio do WhatsApp 92984081799. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. São 6 horas e 17 minutos e hoje, feriadão, é o último dia do festival Sou Manaus Passo a Passo, hein? Esse ano, inclusive, aí o festival deu show de bola, bateu todos os recordes de público. Ontem foi o segundo dia com shows, inclusive, maravilhosos, hein, Carimilena? Carlão, mais um dia de sucesso, tá? É isso que eu falo, só isso que eu falo. Ontem teve Marina Sena, o ícone Zeca Pagodinho e Kevin, o Cris. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou a movimentação, os shows de ontem, traz pra gente agora um resumo do que aconteceu ontem. Vamos acompanhar. Ao som de muito funk carioca, a segunda noite do Sou Manaus 2023 finalizou com mais um sucesso de público. A cantora Marina Sena também abrilhantou o festival. Sucesso do mundo do funk e dos TikToks, Kevin Cris tocou os seus grandes sucessos, levando o público ao delírio. A gente se preparou tanto para esse evento e pela primeira vez eu aqui, não em Manaus, que a gente já veio outras vezes, mas nesse evento que eu Sou Manaus. Estou muito feliz de estar aqui fazendo parte do funk, levando o funk cada vez mais longe. E pode esperar bastante festa, que Kevin Cris está vindo com o funk pesadão hoje, o bagulho vai ficar doido. A cantora mineira Marina Sena também agitou a segunda noite. Um dos destaques do novo cenário da música brasileira, a cantora falou sobre a importância do festival para fortalecer todas as artes, independente de onde ela venha. Vim de Minas Gerais e saber que aqui existe essa fraternidade mesmo, essa coisa de querer trazer, sabe, de querer unir as regiões, assim, eu acho isso tão importante, que eu acho que isso fortalece tanto a cultura, assim, fortalece tanto a gente quanto o povo, assim, sabe, de ser unido mesmo, de cada um ir cantar no estado do outro e fazer aquela bagunça, eu adoro. E nessa segunda noite, a cantora amazonense Rebeca Grana, uma das grandes atrações mais pedidas pelo público local, falou da responsabilidade de conduzir os manauaras no caminho dos ritmos variados. Acho que a gente tem uma série de artistas incríveis aqui no Amazonas, no Norte, no nosso Brasil inteiro, que merecem sim palco grande, merecem sim visibilidade. E tá aqui, pra mim é sensacional, é uma honra muito grande, eu vou dar o melhor que eu tiver aí em cima, e eu acho que é isso. E é um sonho que eu tô realizando, né? As pessoas pedindo meu show, isso é muito bom, eu fico muito feliz, muito grata, e eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Outra figura artística que conquistou o público foi o DJ Felpe Antunes, que tocou nos intervalos
intervalos da programação e contagiou todo o público presente com a sua energia, colocando todo mundo para dançar logo na sua primeira participação no festival. É uma emoção tão forte que eu fico sem palavras. Eu entro me tremendo e saio lá tremendo o público. O Sul Manaus Passo a Passo 2023 encerra nesta quinta-feira com uma programação gospel. Show do Padre Fábio de Mello, Isadora Pompeu e Israel Salazar são os destaques desta quinta-feira. Além do musical infantil Show da Zelda. Lembrando que hoje não é necessário o uso de pulseiras para acesso aos 2 principais palcos do evento. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6 horas 20 minutos em Manaus. Sou Manaus Passo a Passo 2023. Foi, o grande evento dessa semana, comentadíssimo. E hoje é o último dia aí nesse feriadão de quinta-feira. Tem uma programação religiosa, Karime, com os shows do Padre Fábio de Mello e dos cantores gospel Isadora Pompeu e Israel Salazar, Karime. E tem muito mais, Carlão. Tem mais atração também. E o repórter André Meirelles está lá, ao vivo, no meio do Passo a Passo, e traz agora pra gente toda a movimentação que acontece neste momento, 6 horas e 21 minutos. André, conta pra gente o que temos aí agora. Boa noite. Olá, muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão. Fala, boa noite André. também todos os que estão sintonizados aqui na 100.7, a Rádio Mix, aqui no programa 18 horas. A gente fala nesse momento aqui do palco Guardião da Amazônia, que é o principal palco, onde nesse momento já estão tocando várias atrações aqui no local. E um grande público também é esperado, porque hoje tem também atração voltada aí para o público gospel, público aí religioso, católicos, evangélicos, entre outras religiões, e também para o público infantil. Olha só, os 2 primeiros dias do Som Manaus 2023 teve aí o monitoramento das câmeras do Centro de Cooperação da cidade, que instalou uma base de monitoramento no Palácio Rio Branco, que fica localizado na Avenida 7 de Setembro. Esse monitoramento, Karime, Carlão, é para que seja identificado qualquer infração que aconteça. Por exemplo, se acontece algum tipo de crime, um furto, um roubo, então através dessas câmeras é identificado a pessoa que cometeu esse crime. E também a equipe da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, a SENSEG, que estão espalhadas por todo o festival aí para garantir a segurança dos presentes. E de acordo com a prefeitura, ontem foi feito um balanço e foi cerca de mais de 150 mil pessoas que passaram das 5 da tarde, que foi o início do evento de ontem, até o final do festival, que no palco onde a gente está, que é o principal Guardião da Amazônia, foi encerrado aí por Kevin o Cris. O festival acontece na área central de Manaus desde a última terça-feira, que foi feriado estadual no dia 5 de setembro, e que teve a atração principal, a atração internacional David Guetta. E hoje, no último dia do Som Manaus 2023, está tendo aí as atrações voltadas para o público gospel, católico e infantil. Entre as apresentações está o Padre Fábio de Mello, a cantora Isadora Pompeu e o cantor Israel Salazar. Olha, vale destacar que para este terceiro e último dia do evento, não é necessário pulseira para ter acesso aos palcos principais. Você que está nos acompanhando nesse momento, a gente vai falar aqui com as pessoas ao vivo. Pode falar que você está ao vivo na Rádio Mix aqui. Olha, as pessoas estão passando aqui no local. A gente está no local restrito aqui da população, onde fica a imprensa. Estou tentando falar com algumas pessoas. São bastante pessoas que passam por aqui, Karime, Carlão. E só lembrando mais uma vez que hoje é o último dia do evento. A gente vai trazer também aqui que no palco Guardião da Amazônia já tocou aí o DJ JC, já tocou Célio Costa, e daqui a pouco tem Padre Duda, e às 7h10 da noite tem o Padre Fábio de Mello, que é a atração nacional. Outra atração nacional que deve tocar aqui a partir das 11 horas da noite é a cantora gospel Isadora Pompeu. Tem também o palco Amazonas, que fica ali ao lado da Alfândega. Às
já está tocando a Fazendinha Zelda, que é uma atração aí para quem gosta, para o público infantil. E a partir de 8h25 tem Israel Salazar, que é a atração nacional. E também às 10h50 da noite tem a banda Amém, que é a atração nacional, que vai tocar também. Olha, tem também várias atrações, tem um espaço gastronômico aqui para que as pessoas possam, então, qualquer situação aí, né, que sentir aquela fome, aquela sede, tem água, tem comida que as pessoas podem também privilegiar, prestigiar, melhor dizendo aí, as atrações também dos artistas locais, que é muito importante, André, destacar isso aqui no local, que aqui está tendo a apresentação dos artistas local, artistas aqui da região, do Amazonas, de Manaus, do interior do Amazonas, está trazendo aí toda a cultura também para esse último dia do festival Passo a Passo Sou Manaus 2023, Karime Carlão. André, e a gente continua por aqui. A movimentação por aqui é grande, hein? Isso que eu queria saber. E o que tem de bom, André? No local, a gente está ao vivo aqui na Rádio Mix. Qual é o seu nome e sobrenome? Elias de Espanha. Você veio para ver qual atração aqui hoje? Mano, eu veio que tem estilo aí, não sei. Eu não sabia que estava tendo? Não. Onde que você soube que estava tendo o festival? Cheguei agora, né? Eu cheguei aí de Tabatinga hoje, lá do bar. Ah, você veio lá de Tabatinga pra curtir a atração Sou Manaus? Sou Manaus, lá de Tabatinga. Aí soube e veio correndo pra cá? É. Vai se divertir? Vou. Vai ficar até que hora? É mais 7h30. Rapidinho, só vem conferir. Veio de quê? Veio de Parque. E pra chegar até aqui? É 3 dias de lá pra cá. 3 dias você teve que enfrentar? 3 dias. Você vai voltar como? Vou passar um mês aqui em Manaus e depois sair fora. Veja, vai passar um mês aqui em Manaus. Bom festival pra você. Então tá aí, Karime Carlão, são muitas pessoas aqui no local. Olha, tem gente que veio até de outro município, hein? A gente falou aqui com um rapaz que veio lá de Tabatinga, passou 3 dias no barco, chegou aqui, escalou Manauara, né? Pra ficar aqui, curtir o último dia do Sou Manaus Passo a Passo 2023. Karime Carlão, olha só, a gente vai continuar por aqui, ainda tem muitas atrações que vai acontecer agora até meia-noite, 1h da madrugada. A Prefeitura de Manaus, inclusive, vai disponibilizar um ônibus de transporte público para atender a população que ficar até o horário final, que será aproximadamente 1h da madrugada, que é previsto para terminar o último dia do Festival Passo a Passo 2023. E qualquer outra novidade, a gente volta aqui com vocês, Karime Carlão. Beleza, meu querido? Obrigada pelas informações, André Meirelles, lá no meio do Passo a Passo, trazendo as informações, no meio da muvuca, né, Carlão? Trazendo as informações pra gente, aí o calor, a movimentação das pessoas, aproveitando esse último dia do Passo a Passo Sou Manaus 2023. Valeu, André, até daqui a pouco. 6h27, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora são 6h27, vamos seguindo aí, falando, por exemplo, do pessoal que está participando conosco aqui. Inclusive, eu quero deixar para você o nosso WhatsApp. É o 994887592, para você participar, não é isso, Karime? Exato, e quem participou do nosso Zap aqui do 18 horas e ganhou um par de ingressos para o show da banda Catedral, que acontece amanhã lá no Teatro Manauara, foi a Eliane Macedo, lá do centro. E ela comentou uma das primeiras matérias do 18 horas de hoje, a respeito das queimadas e da fumaça. Os cuidados com a saúde, que foi uma matéria que a repórter Nathalie Moraes fechou pra gente aqui. E nós alertamos todos os cuidados que a gente tem que ter com a saúde durante esse período de seca extrema, muito calor e aumento de números de queimadas. Então, a Eliane Macedo, ela comentou o seguinte: um absurdo essa fumaceira na cidade, fumaça 24 horas. Boa noite para vocês aí no 18 horas, né? Legal, quem participou também ganhou, né, Karime? Foi o Andril Moraes, do Terra Nova, que enviou aí um áudio para a gente e nós vamos conferir agora o áudio do Andril Moraes. Boa tarde, 18 horas, só passando aqui, dizer que todo dia eu tô ligado no melhor mix do Brasil, 18 horas, não perco o programa, tá bom?
Gosto muito das entrevistas, gosto de tudo que é passado aí, é bem legal. Sempre bom estar informado. Valeu, Mix, tamo junto. Valeu. Você está ouvindo 18 horas. Legal a participação do Andril, Karime Leão. Tamo junto, Andril. Valeu, Zaço. Tamo junto. Agora 6h29, você é o melhor Mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, presidente define a reforma ministerial e viaja para a Índia. É o nosso assunto em instantes. Mix. Agora, hein, conferindo o tempo e temperatura para amanhã. Amanhã já sexta, hein? Sexta-feira bacana, inclusive. 6h29 e Karime Leão vai falar o tempo e a temperatura para amanhã. Karime? Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva, gente, de tarde, tá? E à noite o tempo fica aberto. A mínima prevista de 25 graus, a máxima, segundo o Climatempo, não passa dos 36 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 39% e 85%. Olha só, a situação está complicada no Rio Grande do Sul. Pelo menos 39 pessoas morreram em decorrência do ciclone extratropical que atingiu o estado, segundo o balanço divulgado pela Defesa Civil na manhã desta quinta-feira. E equipes de resgate ainda fazem buscas por desaparecidos na tragédia climática, todos no município de Mussum. O governador Eduardo Leite confirmou que se trata da pior tragédia natural que já atingiu o estado. Agora em Manaus, 6h30. Vamos direto para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, Brasília está pegando fogo. Cadu. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva definiu a reforma ministerial e pegou o beco. Depois até do desfile de 7 de setembro, ele seguiu viagem para Nova Delhi, na Índia. Conta mais pra gente sobre os bastidores da primeira reforma ministerial do governo Lula. Boa noite, Cadu. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, não foi o 7 de setembro que o governo esperava. O presidente Lula, apesar de ter adiado por várias semanas, ele acabou tomando decisões que desagradaram a sua própria base. Por quê? Para incluir os republicanos neste governo, Lula tirou o ministério que era do domínio do PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, e enfraqueceu essa legenda dentro do escopo do atual governo. E não havia nada acordado sobre isso. Foi uma decisão única do presidente da República com a Casa Civil e com a articulação política. Para evitar que o PSB saísse de vez do governo, o presidente Lula prometeu criar um novo ministério. Ele fez um arranjo. Então, que seria esse ministério? Seria o tal Ministério das Micro e Pequenas Empresas. Não seria exatamente esse nome, seria um tal de Ministério do Empreendedorismo. Isso daí é um ponto também, Karime, que não foi totalmente definido. Não se sabe se esse ministério vai ser criado agora, nos próximos dias, nessa reforma ministerial, ou se vai ser na próxima reforma ministerial, que deve acontecer antes das eleições municipais. Ou seja, Karime e Carlão, Lula finalizou o quebra-cabeças sem ter encaixado todas as peças certinhas. E para incluir, e tem outra, né? E para incluir o Partido Progressistas, aí foi o pior. O presidente Lula entregou o Ministério do Esporte, que era uma pasta gerida por uma técnica, uma mulher, ninguém menos que a medalhista olímpica Ana Moser. Além de atleta, ela tem um currículo vastíssimo na área da gestão esportiva. Então Lula queimou esse cartuchão para não entregar o Ministério do Desenvolvimento Social ao Partido Progressistas. O presidente da Câmara, a gente contou essa história, o presidente da Câmara, Arthur Lira, juntamente com o senador Ciro Nogueira, fizeram uma baita pressão muito grande aí para assumir o comando do Bolsa Família, né, que é o principal programa do governo Lula, mas eles acabaram que aceitando, ainda que mal de mau gosto, né, o Ministério do Esporte. Mas eles aceitaram mediante a promessa feita pelo presidente Lula de que o governo vai turbinar o Ministério do Esporte com imposto sobre as apostas esportivas, que já está valendo. A gente falou aqui que cairia 3% dos 18% do imposto sobre apostas esportivas, 3% vai para o Ministério do Esporte. Então, o PP ficou de olho nesses 3% e viu que aí ia dar bom,
nesse Ministério do Esporte e resolveu largar de mão o Ministério do Desenvolvimento Social para ficar com o Ministério do Esporte turbinado. Mas e com essa manobra, Karime e Carlão, o Lula arrumou um problemaço com os atletas, com a executiva do PT e também com as lideranças femininas da esquerda que até então apoiam o governo. Então Lula vem cometendo muitos erros em nome da governabilidade, sacrificando principalmente cargos que eram de mulheres. As mulheres, então, são as mais prejudicadas nessa reforma ministerial. Hoje, Karime, o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, ele falou sobre a saída de Ana Moser. Pegou muito mal a saída dela. Então, por isso que a gente está dizendo que não foi o 7 de setembro que se esperava. Não foi nada feliz hoje. Vamos ouvir o que disse Alexandre Padilha. Quero aqui registrar o carinho, a admiração e o agradecimento do trabalho que vinha sendo feito pela ministra Ana Moser na área dos esportes. A gente tem uma grande consideração pela ministra Ana Moser. A ministra Ana Moser, nesse período, já plantou as sementes, iniciou a colher os frutos daqueles compromissos do presidente Lula com o esporte brasileiro na campanha eleitoral. Quero afirmar que todos os compromissos que o presidente Lula afirmou que foram anunciados no início do nosso governo em relação ao esporte brasileiro serão cumpridos ao longo desse governo. Podemos estar tendo uma mudança dos jogadores que estão em quadra, mas não muda a estratégia, o plano tático e os objetivos do time. No próprio vôlei, às vezes acontece do treinador ter que tirar num certo momento do jogo a sua maior ponta de rede para colocar um líbero, para melhorar a defesa, melhorar o passe, para enfrentar momentos do jogo. Então nós estamos tendo uma mudança em quem está na quadra, mas não muda os compromissos com o esporte brasileiro, não muda os compromissos anunciados pelo presidente Lula, iniciados pela ministra Ana Moser. Inclusive o presidente Lula considera e acredita que a ministra Ana Moser vai continuar colaborando com o esporte brasileiro, com as políticas públicas federais. Ela tem um apreço muito grande na relação do esporte e a educação. O presidente Lula conta que a ministra Ana Moser continue colaborando, acredito que ela pode continuar colaborando com o esporte brasileiro, com a Associação de Esporte e Educação. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falando da reforma ministerial e da baixa, da ex-atleta, a Ana Moser, e que foi realmente muito criticada, uma baixa bem sentida mesmo, da oposição, falada e comentada hoje pela oposição do presidente Lula e também dos aliados, Cadu? E ele mostrou aí, Cadu, que ele é realmente o ministro das Relações Institucionais, porque ele fez umas analogias aí, tentando convencer aí o processo. Ele foi aí bem ministro das Relações. Ele tentou parafrasear o esporte com política, O cara é mestre, ele foi não é qualquer um, não. Mas aí você falou certo, Carlão, ele tentou. Tentou. Exatamente, ele tentou, não conseguiu. Mas ninguém engoliu essa não. Realmente foi uma iniciativa do governo frustrada, triste, para ele não entregar, o presidente Lula não entregar o Bolsa Família ao Centrão, ao Partido Progressistas. Ele acabou sacrificando um posto que era muito importante. A gente lembra, Karime e Carlão, que o Ministério do Esporte, que antes era a Secretaria dos Esportes no governo Bolsonaro, mas tinha uma relevância, inclusive o Comitê Olímpico era junto com a ala militar, as Forças Armadas tinham um papel muito importante na formação de atletas. Então havia um projeto ali que deu certo durante os anos do governo Bolsonaro. Tá aí uma coisa que foi muito positiva durante o governo Bolsonaro e que agora Ana Moser estava tentando arrumar essa casa, tentando fazer algo melhor e ela não teve tempo para isso. Tanto é que ela disse agora no Twitter, eu tô aqui na frente, na tela aqui no Twitter dela, ela disse o seguinte: ontem o presidente Lula oficializou a minha saída do Ministério do Esporte. Tivemos pouco tempo para mudar a realidade do esporte no Brasil, mas sei que entregamos muito, construímos muito e levamos a política do presidente Lula aos que tivemos contato de norte a sul do país. Construí minha vida inteira para chegar aqui. Como mulher, lutei para conquistar espaços no Ministério dos Esportes e trabalhei para transformar a realidade do esporte brasileiro e continuarei lutando. Então foi um cenário de
de constrangimento. A palavra é essa. Foi um momento constrangedor o que aconteceu, essa saída de Ana Moser da base do governo. Então, o presidente Lula, ele deixa, ele vai embora para a Índia, já foi para lá, com a casa bastante desarrumada. E quando ele voltar, a situação vai estar bem pior. Agora, Karime, essa reforma ministerial, que na verdade é um loteamento do governo, né? O governo espera aí ter pelo menos 311 votos na Câmara dos Deputados, ou seja, uma maioria absoluta, mas não é bem assim. Tem muito deputado que se julga independente, apesar desta reforma ministerial, e que promete não acatar a orientação do partido em algumas pautas do governo. É o caso do deputado Adair Filho. Eu conversei com ele sobre essa mudança, né, a chegada do Republicanos aí no governo, e ele disse que essa mudança daí, essa assunção, né, a chegada do Republicanos ao governo é uma cota do presidente Lula, e que ele vai votar as pautas dentro das convicções dele. Então vamos ouvir o que disse Adair Filho. Eu tenho toda a atuação que eu tenho tido aqui na Câmara dos Deputados, todas as minhas votações têm sido em prol do país, né? Não é em prol do governo. Eu não faço parte da base do governo, eu sou um parlamentar que vota de acordo com as minhas convicções e conforme a gente possa transformar o Brasil num país melhor. As minhas votações são em conformidade para levar o progresso, o desenvolvimento do estado do Amazonas, para que a gente possa gerar emprego, gerar renda, fomentar, ajudar a alavancar a economia brasileira. Então, essa avaliação do partido eu deixo a critério do líder do meu partido, o deputado Hugo Mota, e do presidente, que já afirmou diversas vezes que o Partido Republicano não vai fazer parte da base do governo, mesmo que a indicação do deputado Silvio Costa Filho seja acatada e ele vire ministro de Estado. Isso seria uma decisão por parte do governo federal e entraria na cota do presidente Lula e não na cota do Republicanos. É isso que o presidente Marcos Pereira tem dito. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou o posicionamento do deputado federal do Republicanos do Amazonas, o Adair Filho, né, Cadu? Exatamente. Ele tem sido deputado governista, viu? Apesar dele ter essa postura, dizer que é independente, mas ele tem sido bastante governista nas últimas pautas. Inclusive até o deputado Silas Câmara, né? Que ele tem esse papel agora de articulador, de intermediador entre o governo e a bancada evangélica. O trabalho dele realmente é de aproximar essas duas alas. Então os dois deputados do Amazonas estão nesse processo aí de... já chegaram pro lado do governo, né? Já estão pro lado de lá do governo e atuando nas pautas do governo, apesar de dizerem que são independentes. Karime e Carlão. Ei, Cadu, olha só, ainda falando de governo Lula, Carlu, saiu aí uma pesquisa do IPEC, por incrível que pareça, indicando crescimento na aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quais são os números dessa pesquisa, Cadu? Carlão, conforme a pesquisa IPEC, 23%, né, consideram o governo ruim ou péssimo e 32% consideram o governo regular. Esse resultado aí, Carlão, de que 40% dos entrevistados consideram o governo Lula ótimo ou bom, é melhor em relação ao mês passado, que foi de 37%. Melhor, mas dentro da margem de erro, né, 2 pontos para cima ou para baixo. Ou seja, a avaliação do governo Lula se manteve estável, mas para cima. Já na pergunta sobre a aprovação da forma como o presidente Lula governa, 56% responderam que apoiam, 39% responderam que reprovam. Então, em relação a junho, os resultados também são melhores. E por último, Carlão, o Instituto também perguntou sobre a confiança no presidente Lula. E nesse ponto, houve um empate técnico. 50% não confiam na gestão de Lula e 47% não confiam. No geral, Carlão e Karime, a popularidade do presidente Lula se manteve estável esse mês, segundo a pesquisa IPEC, né? Então, estável, mas com uma leve ascensão.
Carlão e Karime. Cadu, agora vamos falar sobre uma decisão aí meio polêmica, né? A decisão do ministro do Supremo, Dias Toffoli, que acabou inocentando Lula do caso das delações da Odebrecht. Como é que o assunto está repercutindo aí em Brasília? No mínimo polêmico, né? Polêmico, Karime, depois da bomba de ontem, né, que caiu sobre a sociedade, principalmente sobre a comunidade jurídica do país, que foi essa decisão monocrática do ministro Dias Toffoli. Os representantes da sociedade civil, das entidades ligadas à magistratura e principalmente a classe política começaram a reagir no dia de hoje. O Instituto Não Aceito Corrupção divulgou uma nota repudiando a decisão do ministro Toffoli, dizendo que a decisão do ministro é extrema, exageradamente politizada e foge da técnica imparcial que deveria ser aplicada pela Suprema Corte. Já a Associação Nacional dos Procuradores da República também emitiu uma nota pública reprovando a decisão e também anunciando que vai recorrer. O mesmo aí também disse a Associação dos Juízes Federais, a AJUF, que vão buscar meios necessários para reverter a decisão monocrática. Aí que está o grande debate, viu, Karime? A gente não sabe quais são os passos, né? O que deve ser feito. Pelo visto, é encaminhar a decisão que é monocrática para a análise do colegiado, mas tem juristas divergindo, né? Acham que esse é o caminho, outros não concordam, enfim, está um debate enorme a respeito disso. No meio político, Karime, quem reagiu foram principalmente os parlamentares da direita conservadora, porque essa decisão do ministro Toffoli coloca o senador Sérgio Moro no olho do furacão, viu, Karime? A gente lembra que Deltan Dallagnol, que foi o procurador da República, principal personagem da Operação Lava Jato, eleito deputado federal em seguida, ele foi cassado. E agora, Sérgio Moro está na mira. Inclusive, já tem gente, já faz muito tempo aí, dizendo que ele é um fantasma dentro do Senado, que a cassação dele é praticamente certa. Na verdade, Karime, a decisão do ministro Dias Toffoli, ela abre um precedente jurídico muito perigoso. Abre caminho para que outros acordos de leniência, não só da Lava Jato, mas de outras operações de combate à corrupção, sejam anulados. E acordo de leniência, Karime, há uma dúvida muito grande com relação a esse procedimento. Tem gente que diz que é coação, que é um instrumento de chantagem utilizado pelo Ministério Público. E isso deveria ser abolido. Uns falam isso, outros apoiam o acordo de leniência como instrumento de combate à corrupção. No caso da Lava Jato, pelo menos 470 processos criminais podem ser invalidados por causa dessa decisão do ministro Toffoli. 400 só de políticos e 70 de empresários. Então imagina o impacto que a decisão do ministro Toffoli causou, não só a Lava Jato, mas a toda a comunidade jurídica, ao sistema jurídico nacional. Karime e Carlão, volto com vocês. Beleza. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Abraço, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Agora 6h47, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Karine. Agora é a hora da gente ficar por dentro dos assuntos dos bastidores da política local com ela, o Cadu, ó, Carlão. Estamos com ela, Cíntia Blink na área já. E aí, Cíntia Blink? Já estamos com Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite, seja bem-vinda. Então, a mãe da deputada Débora Menezes, do União Brasil, foi demitida do cargo comissionado, isso depois da repercussão negativa nas redes sociais, né? Assunto que você trouxe pra gente aqui. Sim, nós falamos. Opa, agora foi. Você tá tentando me calar, Carlão? Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, a gente falou sobre essa história, né? A gente até se perguntou, é nepotismo, não é nepotismo? Porque a mãe da deputada Débora Menezes, a Edilene Salgueiro de Menezes, foi nomeada para um cargo na Assembleia Legislativa. Esse cargo não deixava ela de nenhuma forma ali em uma hierarquia com a filha. E por isso, de acordo com advogados que eu consultei, isso não seria nepotismo, mas assim, super polêmico e ainda fica uma situação que não precisa acontecer, né? Isso ganhou redes sociais, foi para a imprensa digital, já está na imprensa tradicional também, e ela foi exonerada. Na verdade, tornou o ato sem efeito. Isso foi publicado no último dia 4 e assim, era um cargo
que o salário era de 2.500, assim, não se entende exatamente o que queria acontecer ali, mas o fato é que depois dessa repercussão toda, isso foi desfeito. Nem a Assembleia falou sobre o assunto, nem a deputada. Eu não consegui o contato também com a própria contadora, né? Eu descobri depois que ela é contadora, mas ninguém explicou por que aconteceu a nomeação, como ela chega à Assembleia. Enfim, o fato é que foi de reverse, sabe? Como fala aí nas internet hoje em dia. Karime, Carlão. Ei, Cíntia, olha só, agora as vítimas de violência domésticas aí terão aí prioridade nos programas habitacionais do Amazonas. Explica isso aí, como vai funcionar essa situação? Isso. Deixa eu explicar por que eu quis trazer isso para cá. Na verdade, é uma proposta da deputada Alessandra Campelo. Deputada Alessandra Campelo, que já manifestou que deseja sim vir para prefeita aí em 2024. E aí eu volto a falar de 2024 por aqui, porque de vez em quando é assunto. E ela pode vir para prefeita ou como vice, enfim, mas que ela quer tentar um cargo aí em 2024 que não é para o Poder Legislativo, onde ela já está há um tempo na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E ela tem focado muito em falar desse grupo com mulheres, sobre violência doméstica e tudo mais. E agora se aprova na Assembleia esse projeto que destina 5% do total de habitações total das habitações para essa faixa de público. Então, é importante a gente ver que ela está conversando com esse público, né? Por meio das ações e daquilo que ela costuma colocar de live. Quando ela sobe à tribuna, ela foca nisso também. E agora, por meio de um projeto de lei que foi aprovado na Assembleia, agora vai para a mão do governador Wilson Lima, que pode sancionar ou vetar. Karime, Carlão. Blink, o vereador Davi Reis foi o que mais torrou os recursos da cota parlamentar e até hoje não apresentou nenhum projeto, nenhuma proposta esse ano. É isso mesmo? Ele foi o que mais gastou e que o menos trabalhou, ou que menos entregou? Exatamente, porque vamos lembrar que a cota de exercício de atividade parlamentar, que é o cotão, ele tem uma função, que é para que o parlamentar trabalhe, né? Cota de exercício de atividade parlamentar, ou seja, você gasta para trabalhar, você gasta com combustível, você gasta com veículo, gasta com consultoria e tudo mais, e você vai ser ressarcido por trabalhar. Davi Reis tá ali no topo da lista do que mais gastou. Pelo menos até agora, né? Até junho, mais ou menos ali, porque é onde a gente consegue alcançar. A gente tem acesso a esses dados só até aí. E eu fui atrás de saber, ok, beleza, vamos lá. O que ele entregou, então, esse ano, já que ele foi o que mais gastou, a gente esperaria uma resposta nesse mesmo sentido. Mas, de acordo com o SAPEG, o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo da Câmara Municipal de Manaus, Davi Reis não apresentou nenhum projeto esse ano, nenhuma proposta, nem mesmo de criar medalha, menção honrosa, sugestão de alguma coisa. Fui atrás dele para saber se era o site que estava sem alguma atualização ali. Perguntei, e aí, vereador, isso aqui, o que aconteceu? Ele visualizou, mas não me deu moral nenhuma, não respondeu nada. Então o que a gente tem de informação é aquilo que está registrado, e o que está registrado no sistema é que ele não apresentou nenhuma proposta em 2023. Eu queria contar também aqui que o padre Kelman está andando pela cidade. Vocês lembram dele? Aquele o padre de Quermesse? Esse mesmo, o padre de festa junina, esse padre, o padre ex-presidenciável, né? Ex-candidato a presidente. Ele está participando nesse momento do 2º Congresso Conservador do Amazonas e destacou a importância do evento para o cenário político e nacional e deu uma volta aí em Manaus, foi visto no shopping. Ele destaca aí a importância do evento, fala que vai ter participação de políticos. Tentei falar com o Coronel Menezes, mas ele não está em Manaus, né? Enfim, eu não sei que políticos exatamente vão participar, mas é aberto para a sociedade conservadora aí também. Enfim, é um momento importante no calendário do conservador aqui de Manaus. Outra coisa que eu queria trazer é sobre a juíza Rosália Guimarães Sarmento. Ela é do Tribunal de Justiça aqui no Amazonas e ela vai ser investigada pelo Conselho Nacional de Justiça. Por quê? Porque ela fez várias postagens no Twitter, que agora eu já não sei mais como chama, que não é mais Twitter, né? Por causa do então candidato a presidente Lula. Ela fez várias postagens a favor dele e por conta disso ela vai ser investigada pelo Conselho Nacional de Justiça. A lei fala que juízes não podem aí se manifestar dessa maneira. Exato. Então a gente vai seguir acompanhando para saber o que vai acontecer com ela
E assim que eu tiver mais informação, eu trago pra você. E estamos esperando. Muito obrigada, Cíntia Link. Boa noite, até amanhã. Até amanhã, agora 6h53, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora conferindo a previsão do tempo, hein? É tempo e temperatura para amanhã. Não, é para esta noite. Atenção você aí que está indo para o Sul Manaus aí, fique atento. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de que não vai ter chuva para essa noite. Então a galera pode participar, pode aproveitar de boa aí o passo a passo, o último dia do passo a passo. Bom, a umidade relativa do ar fica entre 39% e 85%. Mix. 18 horas. Esporte. E é com ele, Cid Soares, já aqui com a gente. Cid, boa noite. O que temos para hoje? O que temos que o Carlão agora deu aqui um susto, né, em todo mundo. Nossa, será que vai chover? Ficou todo mundo pensando. Claro assim, que não, meu irmão. Mas e se chover com esse calor é maravilhoso, nada. Gente, sem problemas. Céu coberto de fumaça, velho. Não chove mais aqui. Já choveu hoje à tarde em vários pontos. Tá queimando. Vamos lá, e o esporte, Cid? Flamengo é bicampeão do Campeonato Brasileiro Sub-20. Vou começar logo assim. Maravilhoso. Né? E já chegando. Já cheguei chegando. Olha, após um empate de 0-0 no tempo normal, a equipe rubro-negra venceu o Palmeiras nas penalidades por 3-2. E por ter a melhor campanha na competição, o Clube Carioca foi o mandante no duelo decidido em jogo único no estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, hoje. E foi aí a segunda vez que os times decidiram o título. Um dos heróis dessa conquista, dona Karime, foi o goleiro Diogo, um dos sobreviventes da tragédia que matou 10 jovens no incêndio ocorrido no Ninho do Urubu em fevereiro de 2019. Você lembra bem disso, claro, né? Em entrevista após a vitória nos pênaltis sobre o Palmeiras, o arqueiro ficou bastante emocionado ao recordar dos antigos colegas de equipe e disse o seguinte, abre aspas, sei que eles estão num lugar melhor que a gente, não tenho dúvida disso. Deus não quis me levar naquela hora, queria me deixar para eu fazer história com a camisa do Mengão. Fecha aspas. E olha, o Manaus aqui segue o desmanche, né, do elenco para a próxima temporada, quando a diretoria ainda vive a expectativa de disputar a Série C. Mais 14 jogadores tiveram a rescisão contratual publicada no BID da CBF. Isso ontem. Fato é que o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva tem até 27 de outubro deste ano para aceitar ou não a denúncia do Manaus sobre a suposta escalação do lateral Matheus Leal da Aparecidense. O esmeraldino pode escapar do rebaixamento em caso de punição ao clube goiano. A notificação de infração foi protocolada no dia 28 de agosto. A partir daí, o STJD tem 60 dias para avaliar o documento. E olha, o atacante Yuri Tanque é o primeiro jogador confirmado no elenco do Nacional para a disputa do Campeonato Amazonense 2024. Ele teve o contrato prorrogado até o fim do estadual e o nome dele aparece regularizado no BID da CBF. Yuri foi contratado pelo Nacional para ser o homem-gol da Série D. Ele demorou para engrenar, mas terminou o brasileiro como artilheiro do clube com 7 bolas na rede. E ó, saída do técnico Cleiton Lima, anunciada pelo Santos nesta quinta-feira, caso extremíssimo aí. Foi decidida após denúncias de assédio moral e sexual feitas pelas jogadoras das Sereias da Vila. As atletas entregaram à diretoria do Peixe várias cartas relatando situações vividas com o ex-treinador do time feminino do clube. Nas cartas, que foram escritas à mão e de forma anônima, os jogadores alegam principalmente situações de assédio moral, mas há também relatos de assédio sexual. As queixas, na maioria, são a respeito do comportamento de Cleiton Lima, com cobranças excessivas, constrangimentos e ameaças. Muito obrigada, Cid Soares. Temos passo a passo ainda hoje. Amanhã a gente está aqui. Vamos lá, vamos passo a passo. Valeu. Partiu. 18 horas. Temos André aí na área. Exato, e por falar em passo a passo, fechando. André Meirelles está lá ao vivo no passo a passo e traz aí as últimas informações. André, conta pra gente como é que está a movimentação aí. Alô, André. Hello, André Meirelles. Oi. Oi, Cid, Carlão, muito boa noite para vocês. A gente está aqui na movimentação, o povão está chegando aqui para esse último dia do Sou Manaus Passo a Passo 2023. Olha só, a última noite, né? A movimentação pública aqui com as atrações religiosas e infantis. Uns vão para ver a atração religiosa, outros para ver aí a atração infantil. E a programação iniciou desde as 5 horas da tarde. Aí foi com o DJ JC e o cantor Célio Lopes.
A noite ainda vai contar com atrações como o padre Fábio de Melo e os artistas gospel Israel Salazar e Isadora Pompeu. Estou aqui com, olha só, na expectativa aqui hoje. Qual a expectativa para hoje? Qual o seu nome, sobrenome? Oi, meu nome é Bárbara Naina. Cheguei de onde? Você da onde? Qual bairro? Compensa 2. Veio de quê? Chegou de ônibus? De busão, 126. Tava muito quente, tava lotado. Ah, não, tem ar-condicionado. Não tem ar-condicionado. O negócio é bom, melhor do que de Uber. Que tem... Tentou muito trânsito até aqui? Não, a gente quando viu o ônibus já saiu correndo pra pegar o ônibus. Ainda bem que ele parou, né? Qual a expectativa? Qual artista veio ver hoje? Isadora Pompeu, né? Espero que ela vai entrar 11 horas. Eu vou ficar aguardando ela chegar até 11 horas. Esse é o horário que ela tá prevista entrar aí. Qual é a expectativa pra esse show? Tudo. Eu quero chegar perto, quero ver, eu quero levar as crianças pra brincar, eu quero curtir. E é isso. Não chamar criança. Veio com a família toda. Trouxe meus filhos, minha amiga, a filha dela. Qual o nome da amiga? É Stephanie. E aí, Stephanie, qual a expectativa hoje? É o último dia? A expectativa é muito boa, né? Eu vim lá da Zona Norte, do Moinhos das Oliveiras, pra estar aí prestigiando hoje o último dia. Último dia, né? Tá bom, muito obrigado pela participação de vocês. Já estão bastante animadas aqui, ó. Vamos lá curtir. Valeu, André. A gente continua por aqui. Karime, Carlão, eu volto com vocês. Obrigada pela participação. Aproveita e valeu, André. 6h59. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Nesta quinta-feira, o país celebrou o dia da sua independência. Já lá se vão 201 anos de um dos principais acontecimentos históricos. Um marco simbólico para o exercício da cidadania no país. Cidadania que deve nortear o sentimento de todos os brasileiros. Do direito à liberdade, do direito à crítica aos governantes e aos poderes. Mas principalmente ao direito e o dever da convivência respeitosa entre os que pensam diferente. Esse é o cerne de uma democracia tão almejada. Fora do diálogo do voto de cada um, não há saída possível para o futuro do país. Viva o povo brasileiro e que possamos aí manter acesa sempre a esperança de dias melhores. 18 horas. Ok, Karine, finalizando mais uma edição do 18 horas, 7 em ponto. Boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.